o Exu Kainana e sobre a Pombogira Kainana. Trata muito das lendas folclóricas do Brasil. É muito mais provável que a pessoa vai trabalhar com o Exu e não com a Pombogira. Mas o Exu, ele trabalha com a Pombogira. Quem incorporar o Exu Kainana, por exemplo, vai estar vinculado à Pombogira Kainana, por causa da história dos dois. Os dois são gêmeos univitelinos, nascidos da mesma placenta. Eles são iguais, idênticos. Você não conseguiria distinguir a não ser a questão do sexo. Porém, os dois eram serpentes. As serpentes eram consideradas espíritos malignos, assim como a Bíblia representa a serpente como algo negativo. Os índios na época representavam as serpentes como um veneno muito perigoso, como se fosse realmente uma grande peste, uma grande praga. E existiam serpentes gigantescas. Naquela época, os índios, principalmente das regiões da África, eles consagravam deuses diferentes. O deus da época, e cada tribo era um deus diferente. É como se fosse um deus elementar naquela tribo. Eles estavam sempre nas margens do rio. Se você observar, nós somos cercados por água. Nós temos mais água do que terra. São 70% água, 30% terra. Sempre que você fosse escolher um caminho, existiria um riacho, um rio, um lago, para que você tivesse que atravessar. Era assim que as tribos se dividiam. Deus, daquela época, criou 3 serpentes gigantes. Uma se chamava Boiçu, que se chamava Cobra Grande. A outra, Boiuná, que se chamava Cobra Negra. E Boitatá, que era Cobra de Fogo. A Boiçu é a que foi a provedora desses Kainanas, porque a tribo era Kainana. Uma grande índia, linda, maravilhosa, Kainana, banhando nas águas. Então essa cobra, Boiçu, Cobra Grande, se apaixonou por aquela índia. Como eles eram mágicos, espíritos de grande poderes, eles poderiam se transformar durante o dia em pessoas carnais, ou seja, índios. Então ele se transformou para conquistar ela. Conquistou ela, tiveram um romance. Toda vez ele sumia de madrugada, de noite, porque virava serpente, e teve esse romance com ela, até que ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida, ela resolveu dar uma desaparecida, porque todo mundo perceberia que ela estava grávida. Quando a fofoca espalhou, começou a perguntar quem era o pai, e ela não poderia falar, porque ela viu ele se transformar em cobra, em serpente. Por isso que ela desapareceu do rio e foi conversar com o pajé. E o pajé viu uma grande nuvem negra e uma grande imensidão escura e 2 espíritos revoltadíssimos brigando dentro do ventre dela. Então foram ver a questão do bebê, o pajé, poderosíssimo, quase um ossan na vida, e simplesmente ele falou que ela não estava grávida de crianças, que ela estava grávida de serpente. Então ele fez um feitiço para descobrir o porquê que ela estava grávida de serpentes, de espíritos tão malignos. Ele fez o feitiço e ela acabou contando para ele que ela se apaixonou por um homem na beira do rio e ela descobriu que esse homem se transformava em serpente. Quando ela viu que era a cobra maior, ela definiu que era o Boiçu. Ele também sabia do Boiçu e começou a investigar sobre a vida dela. E falou para ela, olha, você vai precisar, assim que você ter esses bebês, você vai precisar despachar eles nos rios. Porque senão eles vão vir com a mesma força. Tem um lado bom, um lado ruim, um lado positivo e um lado negativo. Eles vão ter grande força e poder e eles vão comer toda a tribo. Eles vão digerir toda essa tribo. Vai chegar uma hora que o seu instinto vai pegar preço, que é o que o pajé estava falando. Porque como eles estavam vindo do DNA do Boiçu, Boiçu come pessoas quando vira serpente. Porque é como se fosse uma transformação. Ele não tem controle do dom que ele tem. É como se fosse uma pessoa que tem dom e não tem controle. Esses Exu e Pombogira são raríssimos eles descerem em terreiro, porque os seus médios também não têm controle da vida, dos gastos, da família, do trabalho, do dinheiro, da mediunidade. Eles são completamente descontrolados, bem ansiosos, vão
vão se viciar em alguma coisa, ou medicamento, ou drogas. Até que enfim, as serpentes nasceram. Como ela ficou realmente assustada, né, que a serpente nasceu, e quando ela nasceu, que estourou a bolsa, a serpente foi para o chão, e elas andavam com a cabeça em pé. Elas foram batizadas como Boicaninana, significaria serpente da cabeça erguida. Boi significa serpente, caninana, que seria cabeça erguida. Se você vai incorporar uma cobra dessa, você até pode se rastejar, mas a sua cabeça tem que estar erguida. Você não bate a cabeça no chão. Se você bate a cabeça no chão, a sua vibração não está correta. Que as pessoas não entendem. Elas vão e dão com a cabeça no chão. O espírito tem a sua versão gente, humana, mas tem a sua versão serpente. Talvez fazendo um barulho diferente, um barulho de guiso, um barulho de um chiado, uma língua de cobra, movimentação. Caso a pombogira cainana, ela parece o Exu. É o inverso. O Exu já é mais delicado do que a pombogira. Porque ele era a parte boa, vamos dizer assim. Ele gostava de ser gente, não gostava de ser serpente. Então, ela abandonou as cobras no rio. Uma dor no coração, porque ela tem aquela coisa da mãe. Mas como ela sabia que isso aconteceria, ela abandonou no rio distante. Essas cobras foram crescendo, ficaram enormes. Eles batizaram a cobra. A cobra macho se chamava Norato, galanteadora, muito vaidoso. Era quase o Xumaré, por exemplo. A outra era Eoá, mais revoltadinha. Você vê que a Eoá faz um vínculo com a Yansan, então é mais esquentadinha, mais do fogo, mais do negativo, da confusão. Ela se chamava Maria. E ela era perversa, se transformava em humana se ela queria seduzir um homem para poder matar ele, né? Porque ela seduzia ele, trazia ele para a floresta, esperava anoitecer e matava ele, digeria ele. Quando ele via que ela fazia isso, o Norato, ele ficava passado. O Norato era quase um vegetariano, um vegano. Então, o que acontece também com as questões desses médios? Que eles têm problema com o sacrifício. Desde que o mundo é mundo, até humanos foram sacrificados. Então, quem é você para falar que eles não podem comer um animalzinho? Ela se transformava em mulher somente para seduzir os homens. Agora ele se transformava para galantear as mulheres. Mas era pegador que, olha, uma pegação que era uma doideira. Então o que ele fez? Quando ele percebeu que ela estava demais e que ela ia acabar se complicando, porque ela engolia os pescadores, os marinheiros, pensou que ela digeriu aquela coisa assim de engolir espírito, sabe? O que ele fez? Quando ela estava no formato de cobra, ele a matou. Ele sabia o ponto fraco dela e ele conseguiu que ela morresse. Morreu na forma serpente e também na forma humana. Perdeu essa transformação carnal, se tornou somente espírito, né? E foi para as dimensões superiores, para trabalhar outros karmas. Então ele ficou. Quando ele ficou, ele se apaixonou, queria se transformar em homem para sempre, não queria mais ser serpente. Ele era uma serpente branca, ela era uma serpente negra. Como se fosse assim a luz e a treva. Existiria ali dois polos, porque teria que amar um, mas ao mesmo tempo odiar o outro, e isso complicaria. Veja, de qualquer forma, ele tomou uma atitude de tirar a vida da sua própria irmã. Os médios também têm problemas com a família. O que fez? Foi procurar a sua mãe, e ele era filho daquela índia. Procurou ela, então ela levou ele para o pajé. Chegando no pajé, sempre tem um macumbeiro. Perguntou para ele como é que ele fazia para ele nunca mais se transformar em serpente, se ele ser humano para sempre. De dia e de noite, porque de dia ele era homem, de noite ele era cobra. Mas já ensinou para ele uma coisa muito simples. Perguntou aos espíritos que conversavam com ele. Então, para que ele matasse aquela versão, ele precisava dar leite para a cobra, colocar leite na boca dela e matar ela até sangrar, cortar ela até sangrar pela parte do seu corpo, ele cortando até sangrar. Então, assim ele conseguiria libertar o espírito humano. Então veja, justamente trabalhavam-se dois polos, né? E existe um trabalho que nós fazemos, que é um ritual sério e perigoso, que se chama troca de cabeça. Geralmente esse trabalho se faz nas amarrações e nos feitiços negativos. Começou a pedir para as pessoas para fazer isso. Pediu para sua mãe, principalmente. A mãe chegou, quando viu a serpente, não teve coragem de matá-la, porque foi uma serpente que ela criou. Começou a pedir a todas as namoradas que ele teve, todas as peguetes, nenhuma. Até que apareceu um homem lindo, maravilhoso, perfeito, forte, aquela coisa. Encantado com aquele rapaz,
que se transformava em serpente, que era um deus grego. E aí falou assim que ele faria isso, que por amor ele faria isso. Eles tiveram um envolvimento, claro, que é o que as histórias não contam, mas houve um envolvimento físico entre os dois, e foi isso que fez haver uma transformação. Então ele foi, colocou leite na boca da serpente, ele cortou a serpente com um facão, e assim ela morreu, então ele se transformou em humano para sempre. A história finaliza nisso. Mas o espírito fala sobre uma dualidade no sexo e sobre um amor verdadeiro. Quando ele fez isso, que ele matou a serpente, ele deu vida ao negativo do espírito da menina. Então ele começou a trabalhar os dois. Então ele começou sim ainda a matar pessoas nas formas carnais, como um psicopata, né? Que começou a ter interesse por crianças. Dentro do leite existia como um veneno para a serpente. Vamos dizer que não seria compatível com ela que ela tomasse leite. Para você entender o que acontece na questão do feitiço, do leite, da serpente e do facão que corta a cobra, você precisa entender os caminhões que carregam líquido. Porque veja, o líquido ele precisa estar inteiro, simplesmente com uma boquinha assim, sem nada. Quando você esvazia ele, fica pela metade, ele dança. E aquilo pesa demais. E é perigoso o caminhão se perder e vinha ocorrer um grande acidente. Se você entende o movimento que a cobra faz e que o líquido faz, a cobra ela é um grande vão. Por isso que ela consegue se mover, se movimentar, porque ela tem ar dentro dela. E quando ela faz líquido, veja, ela não precisa de líquido. Ela consegue comer e digerir sem líquido, porque é assim que ela trabalha. Colocou o líquido na boca, não precisava ser um leite, poderia ser água. Claramente o leite ele seria mais denso, então demoraria mais para ela fazer a digestão. Quando ele fez isso, fechou a boca dela, ela foi obrigada a engolir. Então ela não conseguiria movimentar para frente para gorfar. O que ela fez? A primeira coisa que ela fazia, por ser uma cobra de cabeça erguida, era avançar na quem estava esfaqueando ela. Se a serpente tentou avançar nele, obviamente ele estava por trás dela, e ela fez isso. Quando ela fez isso, o líquido desceu. E no que ele esfaqueou, começou a ferir. Ela se engasgou e claramente ela não morreu com ferimento. É difícil de você matar uma cobra com ferimento. Teria que bater na cabeça dela muitas e muitas vezes. Na realidade ela morreu engasgada. Esse é o feitiço. Morrer engasgada.